Olá, meus irmãos, a paz de Al, em nome do nosso amado mestre Yahshua Mashiach. Meus irmãos, eu vou gravar um vídeo aqui de forma bem amadora, bem simples. Estou sem outros recursos aqui, meu pedestal, a base do celular quebrou. Eu não tenho como apoiar, estou segurando na mão mesmo aqui. Mas é porque bateu uma inquietação aqui para fazer esse vídeo e eu não vou deixar passar o momento. Porque nas denominações, os líderes, eles de certa forma oprimem psicologicamente as pessoas por sua fragilidade, digamos assim, sua fragilidade espiritual. Às vezes vão para aquelas denominações em busca de um milagre, em busca de algo sobrenatural, às vezes de uma cura, às vezes de um emprego, às vezes em busca de trocar o carro por um carro novo, às vezes de comprar uma casa. E pegando essas pessoas pela fragilidade, eles oprimem, né? Digamos assim, usar essa palavra oprimem, usando textos, versículos bíblicos isolados. Eu estava pensando aqui nesse versículo 3, capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, que é muito usado por eles, que diz assim: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Aí no versículo 10 diz assim, ó: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é esse mantimento que o Altíssimo está cobrando ao povo de Israel, aos hebreus? Esse mantimento aqui, pessoal, era para a tribo de Levi, que não teve herança na repartição das terras quando Moisés dividiu. Eles não tiveram parte em terras, então eles eram responsáveis pela manutenção e do templo e digamos assim, e para as obras do templo, todos os serviços. Então eles usam esse versículo para as pessoas ficarem: eu sou obrigado a dar, porque se eu não der, eu estou roubando, né? Como está aqui no livro como está aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, eu estou roubando a Deus. Aí a pessoa fica com medo, psicologicamente com medo de estar roubando a Deus. E não é não, minha gente. Não, se você não der esse dízimo, primeiro que não existe mais o templo. Sem o templo, nem os judeus são obrigados a darem mais o dízimo, porque não tem um templo para ser mantido. Segundo, nenhum desses líderes é da tribo de Levi. Só quem tinha a obrigação de dar o dízimo, de receber, aliás, o dízimo, era o pessoal da tribo de Levi, que eram os sacerdotes, que vinham da descendência sacerdotal lá de Arão. Então, o povo, por falta de conhecimento e por medo de pesquisar, por medo de duvidar, de questionar, acabam se submetendo a esses fariseus. Porque a verdadeira partilha do pão, que hoje nas denominações fazem, eles dão 5 gramas de pão e 5 gramas de vinho e 5 gramas de suco, e dizem que estão fazendo a Santa Ceia. Mentira também. A ceia é uma ceia de verdade. Você quer fazer a Santa Ceia? A ceia, primeiro, que tem que ser anual, não é mensal. A ceia é uma celebração da Páscoa. E a Páscoa judaica é uma vez no ano. No mês de Abib ou mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano, no 14º dia. Prepara-se o animal, no 15º dia o animal é abatido e fazia-se as refeições celebrando a Páscoa. Mas deturparam a celebração da Páscoa. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos deixa bem claro que a intenção de dividir os bens materiais com a igreja primitiva não era o interesse de enriquecer um líder. Todos os apóstolos morreram de forma
menos o apóstolo João, Johanna. Foi o único que, historicamente, nos livros de história, diz que ele morreu de velhice, mas os outros todos morreram de forma cruel. O Tiago foi decapitado, e outros morreram chicoteados, Paulo foi decapitado. Nenhum deles terminou a vida em palácios, andando de carro do ano, nem... Por quê? Porque a partilha do pão era para ceia de verdade. Porque diz aqui, no capítulo 4, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eu achei um textozinho básico aqui que diz assim: então se, no versículo 35, diz assim: então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. As pessoas, os discípulos, saíam de casa em casa distribuindo refeições para as pessoas. Eram refeições para que as pessoas não ficassem com fome. Mas as pessoas que fazem o desvio de finalidade de um vamos botar no termo atual que nós usamos, do dinheiro. As pessoas que arrecadam dinheiro numa finalidade de dizer que é para o reino de Deus e pegam esse dinheiro e usam para interesse próprio, eles podem ser chamados de quê? Vamos usar um termo bíblico aqui, que o profeta Jeremias usou. São cães famintos que nunca se fartam. Quanto mais propriedade, quanto mais carro, quanto mais casas de luxo, quanto mais joias eles compram, mais eles exploram a ingenuidade do povo. E eu vou além, porque eu tenho a boca nervosa mesmo, eu falo assim, mas para mim eles não passam de ladrões. Porque arrecadam dizendo que é para o reino de Deus, né, no termo que eles usam, mas na verdade é para crescer o reino deles. Comprar carros, comprar lancha, comprar mansões, viver de forma luxuosa e dizer: vocês não têm porque vocês não têm fé. Mas na verdade as pessoas não têm porque eles estão saqueando o bolso das pessoas. E para fazer um simples sopão, eles não tiram dinheiro de dízimos que é arrecadado. Para fazer um sopão comunitário, eles têm que pegar os membros da igreja, que eles dizem que é a igreja, e mandam esse povo sair pedindo auxílio para fazer esse sopão. Então, essa finalidade do dinheiro que é arrecadado, do dízimo e das ofertas, além de cães famintos, eles podem ser tratados como ladrões. E quando Yahshua voltar, você, líder religioso, você, pastor, que está nadando em dinheiro, andando de jatinho, andando de avião particular, com suas fazendas cheias de gado, se prepare. Seria melhor que você nem sequer tivesse nascido. Se prepare, viu? Meus irmãos, leiam a Bíblia, cuidado com os cães famintos. Cuidado, que eles não querem que você siga pelo caminho estreito e entre pela porta estreita. Ele quer que você vá pela porta larga, pelo caminho espaçoso, porque grande é a perdição desse caminho. Leiam a Bíblia, raciocinem, não tenham medo de questionar. Se a pessoa lá, o seu líder da sua denominação lá, ficar com raiva porque você fizer uma pergunta, então você tem certeza que se ele ficar com raiva e irritadinho, é porque tem coisa errada. Se afaste da Babilônia, se afaste da igreja de Jezabel, para que você não seja cobrado. Está lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não cunha sobre vocês, não recaia sobre vocês os pecados dela. Leiam a Bíblia e fiquem todos na paz de alma, no nome de Yahshua Mashiach.